Galera, abra sua Bíblia em João, capítulo 3, a partir do verso 3. João 3, a partir do verso 3. Vamos lá. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino se não nascer da água do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Gente, a natureza, né, o que é natural, ele significa o quê? O que significa ser natural? Significa próprio da natureza. Então, tudo que na Bíblia fala sobre ser natural é porque é da nossa natureza. Então, temos alguns exemplos aqui. O cachorro, qual é a natureza do cachorro? Né? Ele vai latir. Né? É normal, então, a natureza do cachorro latir? É, porque isso faz parte da sua natureza. É normal do gato miar? É, porque isso faz parte da sua natureza. E agora, do homem, do velho homem, daquele homem que não nasceu de novo, o que faz parte da natureza desse velho homem? É pecar. Isso faz parte do ser humano. Se ele não nascer de novo, se não matar a sua natureza, aquilo que tem, ele peca. E é para isso que existe, né, é para isso que veio a natureza do homem. É pecaminosa. E ela veio da onde? Da onde surgiu esse pecado ou essa origem? Essa história, ela veio na época de Gênesis, capítulo 1, quando Deus criou o homem, não é verdade? Deus criou o homem, então Deus criou tudo perfeito. Deus criou o homem bonito, lindo, a imagem e semelhança de Deus. Assim, Deus criou o homem. Eu, você, lindos, seres perfeitos, para não ser. Mas o homem, ele inventou algo. Ele inventou de desobedecer a Deus. Porque Deus falou assim, ó, cara, você pode comer de todo fruto. Você pode comer de todo. Agora você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. É o pecado. E o que o homem fez com isso? A sua natureza, a sua origem era perfeita, era linda. Mas o homem escolheu fazer o quê? O pecado. E ele destruiu a sua natureza. Então aquilo que era perfeito, aquilo que era bonito, aquilo que Deus tinha criado, ele veio e resolveu fazer da forma que ele achava que era certo. Porque ele queria ser Deus. Então, ele destruiu a sua natureza de origem. E a partir daquele momento, a nossa natureza começou a ser uma natureza pecaminosa. Então, se o homem não nascer de novo, ele vai pecar. Se o homem não nascer de novo, ele vai continuar pecando, porque a natureza faz parte da nossa vida. Assim como o cachorro late, assim como o gato mia, assim o homem, ele peca. E cara, e aquilo desfigura ele. Ele fica feio. Figurou, acabou aquilo que Deus tinha. E ficou daquele jeito totalmente deformado. A sua natureza. E ficou daquele jeito sem vida. E como é que vai ser o caminho do homem? Fica desse jeito, com essa coisinha linda na cabeça, onde o pecado, ele entrou dentro do homem, e acabou com aquilo que ele tinha, a sua essência. Isso aqui esquenta, te falo, mulherada sabe. Deus criou isso. Então, gente, essa foi aquilo que Deus, ele fez, a sua essência. E nós temos muitas histórias de muitos homens de Deus, que tinham uma história, algo para ser bom na sua vida, mas escolheram alguns caminhos errados durante um período da sua caminhada, né, da sua natureza. Algumas pessoas que não entenderam o velho homem, a velha natureza, né, algumas pessoas fizeram. Assim como Romanos 5, a partir do 12 fala: portanto, assim como por só um homem entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Ou seja, nós falamos aquela história de Adão e Eva. Então, por um pecado, que entrou o pecado no mundo, ou seja, através de Adão, nós nos tornamos pecadores e condenados à morte. Através de um homem, nós fomos reconciliados com ele, que é Jesus. Porque passou por todos os homens pecarem. Me perdi aqui agora. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Ou seja, a origem nossa de se tornar, quando nós aceitamos Jesus, e nós matamos a nossa velha aliança, a nossa velha carne, aquilo que nos faz pecadores, que nos condenado à morte. Então, se nós não nascemos de novo, nós estamos condenados à morte. Nós temos que aceitar Cristo e viver e tornar posse da obediência, por meio da obediência de Jesus Cristo. Então, enquanto a gente não retomar isso, nós temos aquilo que nos desfigura, aquilo que nos condena à morte, o pecado, que nos deixa feio, que nos tira do plano original de Deus para as nossas vidas. Então, quais foram alguns dos exemplos que eu quero falar com vocês? Nós temos algumas histórias de alguns homens de Deus, que eles, como eu falei, eles tinham um chamado, algo de Deus para a vida deles, porém eles escolheram um caminho de desobediência. Às vezes um caminho que é até mais fácil, porque achava que iam ajudar Deus. Muitas vezes, alguns acharam que estavam fazendo a coisa certa, outros sabiam que estavam fazendo a coisa errada, mas escolheram um caminho diferente da natureza que Deus escolheu eles. Como lembrando, nossa natureza original era perfeita e eterna, veio o pecado, nossa natureza se tornou pecaminosa, e a partir do momento que nós encontramos a Cristo, a nossa aliança começa a ser uma natureza de vida, e não mais de morte. Mas aqui nós temos alguns dos homens, que eu quero falar com vocês, que tinham um caminho a seguir em Deus. Um desses homens que tinha um caminho para seguir, mas resolveram fazer pela sua própria força, entender o seu próprio jeito, um deles é Moisés. Êxodo, no capítulo 2, a partir do verso 11, conta a história de Moisés, que ele cresceu no palácio do rei, ele cresceu junto com todo ensinamento, junto com outros príncipes, e o projeto e o trabalho dele qual que era? Ele era ser o libertador do povo de Deus, e ele sabia disso, porque ele foi instruído pela sua mãe, ele sabendo que era hebreu e vivendo no meio do povo egípcio, ele sabia do seu chamado, e ele sabia que ele estaria com um propósito maior de libertar Deus. Porém, no capítulo 2, ele tentou fazer pela sua própria força. Ele escolheu fazer a libertação pela sua própria força. Então, um dia ele estava andando pelo povoado, estava andando pelo meio do povo hebreu, onde o povo hebreu era escravo, e ele viu um egípcio maltratando um hebreu. E ele foi lá, pegou o egípcio e matou o cara, espancou o cara e falou, cara, eu estou aqui para ajudar, então vou matar o cara, e matou e ficou de boa, escondeu o corpo e falou, eu estou aqui ajudando meu povo a não sofrer. Passou alguns dias, ele viu dois hebreus brigando, e ele chegou no meio, falou, estou aqui com vocês aqui, pera aí com isso, não vamos fazer isso não. Aí o hebreu falou, o que você vai fazer? Vai me matar igual você matou outro egípcio? Sai para lá. Cara, Moisés ficou com medo, falou, opa, pera aí, como assim? E ele vazou. Chegou a notícia até o faraó, falou, Moisés matou um egípcio aí, e o cara está querendo a revolução. Ele vazou e falou, eu não quero isso para mim não, vazei. Ele tentou fazer pela sua própria força, ele escolheu um caminho, achando que era um caminho mais curto, mas não era aquilo que Deus tinha para a vida dele. Deus tinha um projeto, mas ele escolheu daquele jeito que ele tinha que fazer. E ele foi para o deserto viver da forma como ele queria, e não mais esperando aquilo que Deus tinha para ele como seu chamado. Uma segunda pessoa que também resolveu e usou aquilo que Deus tinha para a vida dele, e não usou com sabedoria, e não usou no seu tempo, era Sansão. Sansão, ele era um juiz, um nazireu, escolhido desde o ventre da sua mãe, para libertar o seu povo. E ele também escolheu seguir o caminho que ele achava mais fácil para ele. Ele escolheu o caminho que ele achava que podia ser, que era de alegria, que era de festa. Sansão, ele tinha uma força sobre-humana. Ele era tomado pelo Espírito de Deus. A Bíblia fala sobre isso. Em cada momento que ele fazia algo de força, algo sobrenatural, ele era tomado pelo Espírito de Deus. E ele fazia, mesmo sendo uma coisa que não era legal. É isso que eu acho interessante. Cara, Sansão, quando ele escolhe para casar,
antes de se conhecer Dalila, ele tem um casamento lá com uma mulher que ele queria que os pais dele fizessem, ele faz o casamento e naquela festa ele celebra lá e joga um enigma para a galera, para descobrir. E, cara, ele joga enigma e fica os 7 dias de festa de casamento, e os caras que não sabia, não sabe, até um dia que eles chegam para a esposa de Sansão e falam, se ele não falar o que é, a gente vai matar sua família, porque a gente não pode perder a aposta que a gente fez. Ele tinha feito uma aposta, cara, de números lá, de túnicas e um monte de coisa lá que tinha que te dar, e, mano, falou, como assim, velho? Aí ele contou para a mulher contou para os caras, e ele ficou indignado, ele foi lá, matou uns filisteus para pegar a túnica dos caras para pagar a dívida dele, cara. Tipo, uma coisa que não era, se a gente parar para pensar, não é nada espiritual, não era plano e propósito. Mas o Espírito de Deus apossou dele, ele matou os caras, pegou as túnicas e pagou as vestimentas da aposta que ele tinha feito. Ou seja, ele escolheu pela sua força. Logo depois ele escolheu Dalila, e assim foi a história dele desandando do jeito que ele queria, e ele tocando a vida da forma como ele achava que era certo. Ou seja, ele escolheu também aquilo que ele queria e da forma que ele queria. Um chamado, um propósito, ele tinha uma origem, mas ele fazia de um jeito que não era correto, do jeito que ele achava que era certo. Assim como Moisés achou, assim como Adão e Eva acharam que era certo, fazer daquele jeito. Uma terceira pessoa, uma terceira historinha que eu quero falar para você, que fez aqui também, é Davi. Davi também era um cara que, segundo o coração de Deus, o cara que você vai olhar assim e falar, esse cara é o cara. Se o cara que você pode seguir na Bíblia, que alguém pode falar para você, ó, faça o que ele faz, é Davi. Só que se você olhar o que ele fez, você vai olhar, não faço não, velho. Sai fora, isso eu não faço. Não faço mesmo. Cara, Davi adulterou, Davi matou, Davi foi um péssimo pai, Davi, tantas coisas que ele fez de errado, ele desobedeceu a Deus e muitas vezes, quando ele fez o censo, quando fez a contagem do povo, ele queria fazer também as coisas às vezes pela força dele. Tinha um plano e um propósito de Deus sobre a vida dele, algo que Deus escolheu para a vida dele, mas ele escolheu fazer da forma que ele achava que era certo. Assim como nós achamos que se a gente fizer de um jeito, vai ficar legal, vai ficar maneiro. Você acha que vai ficar legal isso aqui? Você acha que vai ficar maneiro comigo aqui? Platinadão? Não sei, vamos ver, vamos esperar, né? Mais um pouquinho. Meu Deus, ainda o negócio aqui começa a queimar, gente. Parece que já deu um tempo. Mas vamos que vamos. Vamos lá. É a origem. É original, é o plano original de Deus. Então, cara, a gente teria muita história aqui para a gente poder falar de pessoas que têm um chamado, que têm o plano de Deus, mas que não usaram com sabedoria aquilo que Deus tinha para a vida deles. Eles acharam que estava tudo certo. E o pecado, ele deforma a gente. O deforma nos afasta do plano original de Deus, que é o cuidado que ele tem, que é a perfeição que ele tem para as nossas vidas. Assim como Adão e Eva, eles tiveram uma consequência do seu pecado. Todos eles passaram por uma consequência no pecado, através das decisões que eles fizeram, que eles tomaram. Adão e Eva pararam de viver no Éden. Eles foram afastados porque entrou o pecado na vida deles, porque eles decidiram, por conta própria, conhecer o que era o certo e o que era errado, não confiando mais na palavra de Deus, do que ele tinha falado para eles, porque Deus chega para ele e fala, ó, amigão, comigo aqui, ó, confia em mim. É fácil confiar em Deus? Sim ou não? Vocês estão nessa, né? É fácil confiar em Deus? Gente, a gente só confia em que a gente tem intimidade, que a gente tem relacionamento. A gente não confia muitas em Deus porque a gente acha que a gente já está íntimo o suficiente. Porque a gente acha que já tem relacionamento suficiente com Deus. Se a gente permite que Deus trabalhe em nossas vidas, Ele vai continuar sempre nos ajudando. Mas quando a gente dá espaço para o pecado, e não mais espaço para a voz de Deus, é porque a gente acha que já está bom. Porque a gente muitas vezes acha que já está fácil. E foi assim que aconteceu com Adão e Eva. Eles acharam que eles não tinham mais o que conhecer com Deus. Agora eles precisavam conhecer por conta própria. E eles deram seus passos sozinhos. E a consequência foi essa. Eles se afastaram do plano original de Deus, que era uma vida sem pecado. Uma vida de intimidade na presença de Deus. Longe do Éden, fora daquilo que Deus criou eles. Assim como foi com Moisés. Cara, Moisés também, homem de Deus. Um cara que você olha, se você continuar lendo um pouco mais a história de Gênesis, de Êxodo, de ver todos os Pentateucos, você vai ver a história. Cara, Moisés era o cara, velho, que ele falava assim, ó, vai vir um cara semelhante a mim,
que vai libertar vocês. Ele estava falando referente a Jesus Cristo. Você teve a moral que Moisés tinha, velho? Fala, cara, vai vir um cara semelhante a eu, ou seja, está falando que Jesus é parecido com ele, cara. Que vai libertar, que vai fazer isso. O cara tinha muita moral, mas também escolheu o caminho errado e suas falhas. Sansão, ele tinha tudo para brilhar, tinha tudo para libertar o povo da forma como ele queria, mas ele escolheu o caminho mais fácil, o caminho que muitas vezes nós escolhemos hoje, o caminho da distração, o caminho das coisas sedutoras do mundo. Cara, não é bom a gente ficar ali o dia todo na internet, vendo os videozinhos, jogando videogame, assistindo série. Cara, tá de férias, né? Pô, a grande maioria que tá de férias. Não é bom ficar a tarde toda maratonando, pegar a madrugada, emendar nisso aí, velho, não ter horário para acordar no dia seguinte, porque você tá sem aula, ficar tranquilo é bom, cara, são coisas legais, são coisas lícitas, mas são coisas que nos distraem daquilo que Deus tem para nossas vidas, nos distrai daquilo que Deus quer colocar para nós. E Sansão foi assim. Sansão se distraiu com as coisas daquele mundo, com o casamento, com o glamour, a sua força, a sua inteligência. Ele achava que era o cara intocável, e assim ele achava que estava tudo certinho com ele, mas Deus não tinha isso para ele. O plano original dele era ser um libertador, um juiz que vinha julgar a sua nação e libertar o povo dos filisteus que traziam aflição para a vida deles, do povo de Deus. Assim como Davi também, aquilo que a gente está falando, Davi a gente pode ver que falava que era um homem segundo o coração de Deus. A gente vê isso na Bíblia, a história falando sobre eles, lá na frente, contando tudo aquilo que ele passou, o seu processo, a sua caminhada, mas ele teve momentos também de escolhas, onde ele queria o caminho mais fácil, apesar de ser um rei ele tinha que abrir mão de muitas coisas, e apesar de ter muitas coisas, regalias, o rei também não podia fazer qualquer coisa, porque ele tinha que ser o exemplo daquela nação, e ele escolhia fazer as coisas do jeito que ele achava que era certo, porque ele entendia que era daquele jeito que ia funcionar. E assim a gente vai pegando, era a velha natureza, e é essa natureza que nós temos que acabar, matar todos os dias, é essa natureza, a natureza do velho homem, que nós temos que destruir, porque como falamos anteriormente, Adão e Eva, seres perfeitos, pecaram, erraram, a partir daquele momento a natureza do homem passa a ser pecaminosa, e de morte. Esses homens viveram isso, eles viveram esse tempo de natureza pecaminosa, de morte sobre a vida deles, de escolhas próprias, mas eles tiveram um encontro com Deus, onde eles tiveram que restartar aquilo que eles tinham, assim como em nossas vidas, quando nós escolhemos ser um novo homem, e quando digo homem, eu digo a questão da natureza, o novo homem, ser um novo humano, ser isso, é a nossa natureza, porque nós somos uma nova criatura. E em Gálatas 5, a partir do versículo 22 ao 26, ele fala assim, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Se sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros, e assim vai seguindo pela frente. Mas o que eu quero dizer, o fruto do Espírito, essa nova natureza, ela é de amor, de alegria, de paz, de bondade, de fidelidade, de domínio próprio, ou seja, crucificando os nossos desejos, aquilo que nós somos, para que Cristo possa viver em nós, e nós possamos ter aquilo que Ele tem para as nossas vidas, amém? Esse é o objetivo daquilo que Deus tem para nós, uma nova natureza, sermos novas criaturas. Efésios 4, a partir do 22, ele fala, quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados de modo a de pensar, a revestir-se do novo homem, criando para ser semelhança a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Essa é a nossa natureza, esse é o nosso caminho, essa é a nossa origem. Nós íamos para um caminho de vida, mas quando nós pecamos, vivemos esse caminho de morte.
E Deus, Ele nos fala, ei, volta para cá. Volta para aquilo que Deus tem para a sua vida. É tempo de retornar para Ele. E deixar aquilo que sujou a sua história. Aquilo que muitas vezes manchou. Aquilo que tem pegado dentro de você. É tempo de você deixar essas velhas práticas e voltar para aquilo que Deus tem para você. A nova natureza, ela pede um novo de Deus. Ela pede o sangue de Jesus sobre nossas vidas, para que Ele possa vir e fazer da forma como Ele quer. Amém? Esse é o tempo que Deus escolheu para nós. O tempo de vivermos com Ele. E não mais no velho homem. Não mais pensando nas coisas antigas. Não mais deixando que o pecado nos domine. Não mais deixando que as coisas desse mundo nos corrompam e nos conduzam da forma aonde elas querem ir. Porque quando a gente vai indo, vivendo nos padrões desse mundo, não naquilo que Deus colocou para nós como a natureza, nós permitimos que o pecado nos domine. E não mais o Espírito de Deus. Não mais aquele Espírito que nos traz o amor, a alegria, que é o fruto do Espírito. Que é a paz, que é a fidelidade, que é o domínio próprio, que é crucificar na carne todos os dias. O que é crucificar a carne? Matar os nossos desejos. E é assim que essa caminhada vem. Desse jeito que nós temos que fazer esse processo. Buscando em Deus essa nova natureza. Voltando para aquela frase do início que a gente fala, que é normal a natureza do cachorro latir, do gato miar, e a nossa nova natureza não é mais pecar, mas sim amar. Sim, crucificar a nossa carne. Sim, matar os nossos desejos. Essa é a nossa nova natureza. É isso que nós somos chamados. É para isso que nós estamos aqui. Para esse novo tempo em Deus. E como falamos, o pecado, ele destrói. Ele tira a aparência daquilo que é perfeito. Daquilo que Deus criou. E como é que está a nossa aparência? Como é que você deve ter a minha aparência agora? Quando o pecado entrou na minha vida? Quando Deus criou o original? Será que dá tempo de a gente ver como é que está a nossa aparência agora? Será que deu alguma coisa? Vamos ver? Vamos ver como é que ficou. Vamos ver se deu boa. Deu ruim? Minha esposa falou que deu ruim ali. Qual que é a minha natureza? Os caras já vêm tudo com o celularzinho, velho. Vocês são tudo cara de pau, velho. Vamos ver aí. Esse é o Renan, gente. Gente boa pra caramba, barbeiro, ó. Entendeu? Ele topou essa loucura. Deu ou precisa mais um pouco? Deu boa? Olha só. A natureza. Quando a gente escolhe fazer as nossas próprias escolhas e sair daquilo que Deus tem para nós, ela deforma a gente. Ela não deixa a gente do jeito que é. E ai. Olha lá, velho. Rapaz. Deu boa, né, gente? Olha. Ficou bom, né? Deu boa, né? Lê, posso ficar assim? Posso ficar assim? Não? É isso que o pecado faz com a gente. Tira o plano original, tira quem a gente é. Tira o original, aquilo que Deus criou para ser, de um jeito. E muda, e nos transforma. Eu tô normal ou tô estranho, gente? Tô estranho? Tá legal. Tem gente que curtiu, né? Vocês curtiram, né, gente? Eu sei disso. Mas não é, velho. Imagina se chegar amanhã no culto de domingo desse jeito. Agora já era, né? Tô assim. Vou ter que chegar desse jeito agora. Tem que arrumar assim. Porque loiro pivete, que é a segunda. Não tem o que fazer. Porque eu mudei minha natureza. Valeu, obrigado, Renan. Mudei minha natureza. E ela ficou assim agora. Ficou desse jeito. Tá bom, Condo? Tá rachando o Condo ali. Ficamos nessa. Fazer um quadradinho aqui, já fazer o pagodinho já, gente. Puxando. Tá bom, deixa quieto. Vai seguindo à frente. Mas, gente, a natureza, como eu falei, o pecado ele nos muda e tira a nossa essência. Tira quem nós somos. Desconfigura a gente. Porque o plano original de Deus continua sendo aquele. Do quê? De ser perfeito. O plano de Deus não mudou. Mas a nossa natureza, a nossa condição mudou. Quando a partir do momento que o homem escolheu pecar, e o homem escolheu fazer suas decisões, a natureza mudou, mas o plano continua o mesmo. A origem que ele quer para as nossas vidas continua.
que é o processo, que é a santidade em Deus, que é a vida eterna, que é aquilo. Então são as escolhas que nós fazemos, que nós temos que renunciar quem nós somos e passar por um novo caminho. Então a essência de Deus continua aqui. Apesar da minha aparência ter mudado, o Rafael continua aqui. A essência de quem Deus criou, o Rafael continua aqui. Mas está desconfigurada a minha aparência. Está desconfigurado o plano original que Deus criou para mim. Agora vem cá, só entenda uma coisa, eu não estou criticando você que pinta cabelo, tá? Você que descolora, fica tranquilo, tá? É só um exemplo, ok? Fica tranquilão. Se você acha que você fica bonito assim, meu irmão, vai lá, beleza? Estamos no processo. Então, mas o que eu quero falar sobre isso? Todo mundo, esses 3 homens que eu falei, que eu citei exemplo, eles tiveram momentos ruins na sua vida, eles tiveram momentos de escolhas, onde eles erraram e atrasaram o plano de Deus. Então o que acontece quando a gente faz esse processo? A gente atrasa aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quando a gente sai do plano original que Deus tem para as nossas vidas, nós atrasamos o que Deus tem para nós. Moisés, ele atrasou por 40 anos o seu chamado, a conclusão daquilo que Deus tinha para a vida dele. Porque a profecia da Bíblia falava que eram 400 anos de escravidão, mas foram 440 que veio quando Moisés veio. Ele atrasou, porque ele escolheu, ele fugiu, e ele ficou no deserto por 40 anos escondido, até poder Deus falar com ele, curar ele e trazer ele de volta para aquele plano original que Deus tinha para a vida dele, que era o quê? A libertação do povo de Israel. Atrasou, mas não mudou. A origem continuava lá, mas ele precisou passar por um processo de restauração na vida dele. Ele precisou passar por um processo de restart na vida dele, para onde ele ia, restartar tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele, precisando disso. Sansão, a gente pode achar que é um cara vacilão, a gente sempre escuta, né, porque vacilou e só vê o lado negativo da história dele. Cara, é negativo, o cara aprontou muito, o cara usou o dom que Deus tinha dado para ele benefício próprio, até quando ele conheceu Dalila, foi preso, furaram os olhos dele, cortaram o seu cabelo, e ele ficou lá como um palhaço, sendo zoado durante todo o povo. Só que o plano que Deus tinha para Sansão não mudou. Qual que era o plano que Deus tinha para ele? Libertar o povo, contra aquele povo, contra os filisteus, que afligiam os hebreus. Então o que ele fez? Depois de muito tempo, os cabelos de Sansão cresceram novamente. Então o plano de Deus ainda estava lá, aquilo que Deus tinha para a vida dele. E ele entendeu isso, ele precisou passar por um processo de restauração na vida dele, e entender quem ele era, até que no final da sua vida, ele vai lá, num estádio onde tem trocentos filisteus prontos, torcendo para, ele pede ajuda para o cara, coloca no meio de uma coluna, e ele mata mais filisteus, que em toda a vida dele, ele cumpriu o plano que Deus tinha para a vida dele, mas custou a vida dele, custou aquilo que tinha na vida dele, mas o plano de Deus estava lá, e se cumpriu, mesmo ele fazendo as suas escolhas. Existe uma chance para nós. Você talvez possa ter se desviado e caminho daquilo, você pode ter fugido daquilo que Deus tinha para a sua vida, e você desconfigurou o plano de Deus para você, mas eu estou aqui para dizer para você que o plano de Deus para você não mudou. Talvez possa estar atrasado, mas não mudou. Atrasado porque nós escolhemos outros caminhos, não porque Deus, mas nós escolhemos outros caminhos. Mas o plano original que Deus tem para a sua vida está lá, basta você querer. Davi foi assim. Davi, a gente falava, homem segundo o coração de Deus, mas cara, adulterou, assassinou, desobedeceu a Deus, fez muita coisa, mas o plano que Deus tinha para ele estava lá. Por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque ele errava, mas quando Davi errava, ele errava só uma vez, porque pecar significa desviar do alvo, não significa sair. Então quando você peca, não é de propósito, é sem querer, houve um desvio de caminho, uma falha no percurso, mas quando ele retoma novamente, ele não erra mais. Então ao longo da história de Davi, se você for ver, os pecados, ele não repetia os pecados, ele cometia um pecado, era um pecado cabuloso, mas ele fazia uma vez, e depois ele não voltava a fazer aquilo, porque ele entendia aquilo que Deus tinha para a vida dele, ele sabia qual era a natureza dele,
Ele sabia qual era o chamado dele. E muitas vezes na nossa história nós temos que restartar isso. Nós temos que ter esse processo novamente na nossa caminhada. Nós temos que, assim como foi com Moisés, assim como foi com Sansão, como Davi, e como inúmeros homens da Bíblia que a gente pode citar aqui, que tiveram momentos que Deus escolheu, momentos, homens que falou, é isso aqui, vai voar, vai vingar, esse cara mais no meio do caminho erraram, mas Deus foi lá novamente, e permitiu que ele voltasse no caminho dele, reconstruísse a sua história, a sua caminhada, e voltasse ao plano original que Deus tinha. É assim para a sua vida também, e é assim para a minha vida, é assim para a nossa. O plano de Deus original está aqui, o cabelo está feio por fora, mas aqui está o original ainda, em algum lugar aqui está. E assim na sua vida também, você pode falar, cara, não tem mais jeito para mim, eu já pequei, estou longe de Deus, não serve para mim. Mas gente, o que Deus tem para você, está aí ainda. O que Deus tem para você não mudou. A história que Deus tem para a sua vida não mudou. Pode ter, como eu falei, atrasado, porque talvez você escolheu outras coisas, você escolheu outros caminhos, mas Deus ainda tem aí para você um plano. E Ele fala nessa noite para você voltar para a casa dEle, para você voltar para o plano original que Ele tem para a sua vida. Aí você pode falar, vai me custar muita coisa. Vai. Porque voltar para o plano original custa. Cada um tem que tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Não basta você fazer as suas escolhas, mas você tem que decidir crucificar a sua carne, os seus desejos e a sua vontade. E quais são essas coisas que você precisa crucificar nessa noite? Quais são os desejos que você precisa para viver esse novo de Deus para você? Para restartar aquilo que Deus tem para a sua vida. Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 5, ele fala sobre isso. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Ou seja, tudo que é dessa terra, tudo que te atrai. É tempo de matar essas coisas. Como eu falei, às vezes são coisas lícitas, mas que te distanciam de Deus. Aqui, quais são os pontos? E muitas coisas ilícitas também. Quais são as coisas da natureza que Paulo fala aqui em Colossenses que são? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem e com suas práticas se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Impureza sexual, paixões, desejos maus, ganância, idolatria, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Que termo bonito, né, para falar linguagem indecente no falar. Pois é, gente, nós temos que vigiar em todas as partes da nossa vida. Como é que você se comporta? Como é que você fala? O que você vê quando não tem ninguém perto de você vendo? Quais são as suas escolhas? Será que ela continua sendo a velha natureza? Será que o fake, o plano daquilo que nós nascemos como pecador, ou você já nasceu de novo? Quando nós nascemos, nós temos que lutar contra o pecado. E nós temos que refazer aquilo que Deus tem para nós temos que começar a resetar. Nós temos que resetar aquilo que Deus. E como que a gente vai fazer o original aqui? Como que eu vou trazer para o original? Como que eu posso trazer aquilo que Deus tem? Eu tenho que me despir. Eu tenho que tirar tudo aquilo que é passado, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que me tira daquilo que Deus tirou. A química, o pecado que está aqui grudado no meu cabelo. Eu preciso tirar. E eu preciso arrancar fora isso. E para arrancar isso aqui, a gente precisa mandar. E tirar isso aqui. Porque não tem o que fazer. Como é que eu posso voltar? Se eu pintar por cima, o pecado vai estar aqui dentro ainda. Para eu tirar o pecado, eu preciso tirar, me despir por completo. Quando a Bíblia fala sobre se despir, é tirar para fora, mandar tudo fora. E eu preciso tirar isso.
Eu preciso tirar o pecado, a velha natureza, e permitir que a nova natureza de Cristo venha em mim. Para que o original aconteça, eu preciso voltar para a minha origem. E eu preciso tirar isso. Eu preciso voltar para a origem, para aquilo que Deus tem para a minha vida. É voltar. Retroceder? Não. Mas entender que é o tempo de Deus, que as minhas escolhas fizeram eu parar. Tirar tudo aquilo que Deus, que não é de Deus. O que é impureza. É assim mesmo a vida. É o processo, gente. Faz parte do processo. Temos que tirar. Então manda ver, meu irmão. Ficou um pouquinho aqui? Ele está falando que tem que ser a 0. Então bora para 0. Estão entendendo? O original de Deus está aqui. Mas eu preciso tirar o pecado. Eu preciso me despir. Eu preciso deixar para trás as práticas de impureza, maledicência, o pecado. Eu preciso abrir mão daquilo que me fez ser o que eu achava que era. Mas é a velha natureza. Para que a nova natureza venha, eu preciso começar do original, eu preciso ir lá para a origem. Eu preciso tirar tudo aquilo que me impede de chegar à presença de Deus. Vestes Novas, ela fala sobre isso. Fala sobre tirar. E eu estou tirando. Estamos tirando o pecado, a aflição, os palavrões, a desobediência, a pornografia. O que tem te afastado de Deus? O que tem atrasado você para o processo de Deus se cumprir? Como eu falei, aqueles homens, Moisés, Sansão, Davi, entre outros homens da Bíblia, eles cumpriram o plano de Deus, mas tiveram que passar por um processo. Tiveram que passar por um processo de reestruturação, de cura, de voltar à origem, e saber que o plano de Deus não mudou para a vida deles, só estava lá, e assim vai indo. Olha só a cabeça branquinha, gente, tirar aquele amarelo, tirando, tô igual você, Renan? Então tá, barba, e ai, tá no trato, doutor? Dá aquela lustradinha depois, deixa bisurado. Olha só. Tirando. Esse é o original que Deus tem. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Começar o original. O de Deus para nós. Então, como eu falei, o processo daquilo que Deus tem para vocês é assim que faz. Davi, Moisés, Sansão e agora você. Talvez você tenha que voltar à origem. É assim mesmo, tô careca, gente.
E aí? O que Deus tem para você? O original está lá, querido. Agora você precisa escolher isso. E ir para o original, depois de viver um tempo de prática de pecado, ele traz um desconforto. Não é legal. Parece que acaba com a nossa natureza. Porque a gente se acostuma com o pecado em nossas vidas. Mas Deus, Ele tem para nós a essência e o plano perfeito dEle, que não falha. E para você essa noite eu quero fazer esse desafio. Raspar a cabeça, não, brincadeira. Estou brincando. Mas fazer o desafio de você voltar para o plano que Deus tem para a sua vida. Eu quero convidar, a banda está subindo aqui. E eu quero convidar você aí no seu lugar a ficar de pé nesse momento. Se coloque de pé no seu lugar. Eu quero convidar você, galera, a você fazer uma análise da sua vida. Como está o seu coração? Como está o plano de Deus para a sua vida? Como eu falei, talvez você se afastou daquilo que Deus tem para você. Você se afastou do plano original que Deus tem para a sua vida. Mas Deus, Ele quer escrever uma nova história para você. Deus quer escrever para você essa nova história. Reescrever, na verdade. Porque ela já está escrita, ela está lá. O plano que Deus tem para a sua vida é perfeito. Mas você às vezes fez alguma escolha que não deveria. E afastou. Afastou da vontade de Deus. Como eu falei, retornar não é fácil. Causa um desconforto. É estranho. Você às vezes se acostuma com o pecado. Mas é necessário para que Deus possa cumprir o plano que Ele tem para a sua vida. Feche os seus olhos. Pode apagar as luzes, por favor? Comece a fazer essa análise, querido, de como está o seu coração e como está a sua caminhada com Deus. Qual a natureza que tem despertado em você? Para o novo nascer, o velho precisa morrer. O que eu quero falar, querido, não é que a partir do momento que você se tornou crente, que você aceitou Jesus, você nunca mais vai pecar. Esse é o sonho, é isso que a gente quer, esse é o plano. Mas na caminhada a gente tem um processo dentro da nossa vida. O que tem afastado você dos caminhos de Deus? O que tem afastado você do plano original que Deus tem para a sua vida? Deus está chamando você de volta. E falando, ainda há tempo. Ainda há tempo. Feche seus olhos. Paizinho, obrigado, Senhor. Obrigado, papai, pela tua porção nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, papai. Obrigado porque o Senhor tem um plano para as nossas vidas. E mesmo nós fugirmos e sairmos do caminho que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor sonha e espera para nós não mudou. E nessa noite, junto com os meus irmãos aqui, Senhor, em unidade, nós queremos retornar o nosso coração novamente para Ti, pedindo perdão dos nossos pecados, de nossas falhas, de tudo aquilo que nos afasta de Ti.
daquilo que tem nos afastado da tua presença, Deus. Nós queremos retornar, Senhor, ao plano original que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa por fazermos da nossa vontade, da forma e da maneira que nós queremos. Vem sobre de cada um aqui nessa noite, Senhor. Derrama da tua presença, do seu sangue e da sua paz. Em nome de Jesus.